Você deve matar a sua esperança de uma vez por todas. É impactante eu falar isso para você, mas é exatamente isso que você tem que fazer. Enquanto você tiver a esperança de que uma pessoa ou um relacionamento vai te fazer feliz, de que um trabalho é que vai te dar prosperidade, ou que o governo mudando o mercado vai ficar aquecido, ou algo externo a você vai te dar uma vida melhor, você vai estar completamente se sabotando e acabando com as suas oportunidades e chances de crescimento. Eu me chamo Lourenço Lima, sou psicólogo clínico, mentor e escritor do livro Os Códigos da Transformação. E nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve matar a sua esperança, como você deve fazer isso e por que isso é importante para o teu crescimento e para a tua transformação. Eu vou começar pela infância. Quando a gente nasce, a gente não tem uma linguagem ainda definida, a gente não tem um código de diálogo, ou seja, a única coisa que a gente sabe fazer é olhar para um lado e para o outro e chorar. Então, a partir do momento que você precisa de algo, você chora. O que acontece? Vem a sua mãe e fala: tá com fome, quer peito. Tá sujo, tem que limpar o garoto. Ele tá com febre, vamos dar um medicamento. Ou seja, vem algo de fora e te salva. Isso vai se tornando um padrão na tua vida. É como se instalasse um software, um programa que sempre que eu preciso de algo, eu penso, algo externo vai me salvar. Você começa a ver os seus pais como heróis na sua vida. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai compreender esse cenário mitológico onde os gregos falavam que existia um panteão de deuses e um panteão de titãs. E a partir do momento que existia uma guerra entre deuses e titãs, tiveram dois titãs muito importantes, que um deles se chamava Prometeus e tinha um irmão, se não me engano era Epimeteu. E eles vão para o lado dos deuses e fazem ali um plano para ajudá-los a vencer os titãs. Venceram. Eles estavam livres da tirania dos titãs. Mas Zeus ainda não confiava 100% neles. E o que ele fez? Pegou e deu um presente ao irmão de Prometeus. Prometeus, segundo a parte etimológica do seu nome, é aquele que vê adiante, aquele que vê depois, aquele que vê além. Já o seu irmão, Epimeteu, é aquele que não vê além, aquele que não vê adiante. Então diz que Zeus presenteia o irmão dele, de Prometeus, com uma mulher linda, criada pelos deuses, chamada Pandora. Todo mundo já ouviu falar na caixa de Pandora. E essa história vai te explicar exatamente isso. Quando ele dá Pandora ao irmão de Prometeus, ele dota ela de uma curiosidade muito grande e dá um presente de casamento, uma caixa. Prometeus, que é aquele que vê adiante, fala: olha, não abre essa caixa de jeito nenhum. Só que você sabe como é, né? Se você é casado, a tua mulher vai conversando, é um presente de Zeus, a gente tem que abrir, a gente tem que ver o que é que tem. O que acontece? Quando eles abrem essa caixa, começam a sair ali doenças, pestes, problemas, tudo de ruim que existia saiu daquela caixa. E eles, desesperados, vão lá e fecham a caixa rapidamente. Depois de muito diálogo, eles pensam: mas já saiu tanta coisa ruim, não é possível que não vai sair mais nada. Então eles abrem novamente a caixa para ver o que mais tinha nela e por último sai a esperança. No Brasil temos um ditado, não só no Brasil, tá? Que fala o seguinte: a esperança é a última que morre. Por quê? Porque a esperança deixa você desejoso, você fica querendo que algo aconteça, você torce para que algo aconteça. E existe uma diferença muito grande entre esperança e confiança. E qual é a diferença? A esperança é quando você acredita que um conjunto de fatores externos a você, que não dependem de você, milagrosamente ou de forma aleatória, aquilo vai acontecer. Não, se fulano fizer isso e falar com Beltrano e aquela oportunidade se abrir, e aí ele me indicar, e aí acontecer tal coisa, aí eu vou ficar muito bem porque eu vou ganhar aquele emprego. Então, o que acontece? Você tem esperança que algo externo, que várias coisas podem acontecer para te salvar. Confiança é diferente. Confiança é você falar: olha, se eu estudar isso, isso, isso e fizer a prova,
eu vou conseguir tirar essa nota, porque depende de mim aprender. Ou seja, se eu fizer isso, eu vou ter tal resultado. Isso é confiança, isso não é esperança. Isso é trabalho inteligente, com esforço. Então existe uma diferença muito grande, gritante, existe um abismo entre esperança de um lado e confiança do outro. Hoje a nossa cultura, ela é uma cultura que gera muita esperança. Por quê? Porque é uma cultura que leva o ser humano a ter muita esperança. Ele acredita que com pouco esforço ele vai ter um grande resultado em curto prazo. Então, é normal a gente escutar sobre arquétipos aí na internet, né? Não, porque os arquétipos, porque o herói, porque o mago. Existe um dos arquétipos chamado o inocente. É aquele que acredita que vai emagrecer com o chá seca-barriga em 10 dias. Ou aquele que acredita que pagando aquele valor vai entrar num joguinho que tem um robô e que simplesmente vai ganhar 30 mil por mês. Ou que ele acredita em coisas que são tão fáceis que ele deveria desconfiar. Existe um dito popular que fala: quando é esmola demais, o santo desconfia. E é exatamente isso que você deve abrir o olho para não cair no arquétipo do inocente. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais com esperança que algo exterior vai acontecer para salvá-las. E para você entender como o ser humano ele adoece dessa forma, eu vou explicar o que aconteceu numa universidade dos Estados Unidos. Eles fizeram um experimento com ratos e com seres humanos. E você vai pensar, pô, o ser humano é claro que deu uma lavada nos ratos, a gente é muito mais inteligente, a gente tem uma cognição, tem um córtex pré-frontal, a gente tem tudo a mais do que um rato. É claro que você vai pensar isso. Então o que, é que eles fizeram? Eles criaram um tipo de labirinto para os ratos e para os estudantes da universidade. O que, é que eles fizeram? Eles botaram pequenos pedaços de queijo nesse labirinto. E os ratos começavam a andar e quando achavam um queijo, opa! Ficava animadaço e procurava mais. Achava outro, opa! Procurava mais. Chegava uma hora que eles não colocavam mais queijos. Então os ratos procuravam, viam que não tinha mais queijo, o que, é que eles faziam? Paravam de procurar. O mesmo experimento fizeram com seres humanos, só que não com queijo, com dólar. Colocaram algumas notas de dólar nesse labirinto. Então eles andavam, encontravam um dinheiro ali e continuavam procurando. Encontravam mais dinheiro e continuavam procurando. Encontravam mais dinheiro e continuavam procurando. O que, é que acontecia? Eles não paravam mais de procurar, mesmo que retirassem o dinheiro. E o negócio é tão absurdo que a faculdade começou a ter pequenas invasões. Estudantes estavam indo de madrugada procurar dinheiro lá. Iam em horários aleatórios. Não, agora vai ter, não, agora colocaram. Só que já fazia muito tempo que não colocavam. E praticamente o experimento foi encerrado porque os seres humanos, os estudantes, não paravam de procurar dinheiro naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? O caminho fácil, ou o caminho da esperança, ou o caminho do menor esforço está acabando, está destruindo as tuas oportunidades, está te sabotando. Então, a partir do momento que você compreende que quando você começa a pensar a médio e a longo prazo e num esforço consciente que você faz, você tem que trocar o tipo de dopamina que você recebe. Lourenço, esse papo de dopamina, todo mundo fala sobre isso. Explica aí o beabá, fácil, simples e direto para não ficar perdendo tempo aqui. Existe o seguinte: tudo que você acredita ser prazeroso e te dá uma noção de recompensa, dispara uma dopamina. Então, quando você recebe uma mensagem positiva, você dispara uma dopamina. Quando você pensa em comer algo que você gosta muito, dispara uma dopamina. Ou seja, tudo que é bom, você faz uma venda lá, opa, novo curso, código de conduta foi vendido, dispara uma dopamina. O problema é, existe muita dopamina que é barata, ou seja, você está meio sem o que fazer, pega o feed de notícias e vai olhando, e fica ali recebendo dopamina.
memes, dancinhas, etc. Ou liga a TV e vai passando os canais, vai vendo TV ali, ou seja, você se desconecta de quem você é e coloca a sua atenção em algum lugar que vai te dar uma dose grande de dopamina. E você fica viciado nisso. É como uma droga, você sempre quer mais e mais e mais e mais e mais. Então, o nível de dopamina, quando ele está nesse ponto, o que é que acontece? Tudo é um motivo para você se recompensar. É como a pessoa chegar em casa e falar: nossa, eu trabalhei muito hoje, vou tomar aquela cervejinha, porque eu mereço. Mas se você vai trabalhar todos os dias, então você vai merecer todos os dias tomar uma cerveja. Tem gente que tem uma noção de dopamina um pouco maiorzinha, mas ainda é fraca. Que é o quê? Final de semana é curtição. A pessoa espera o final de semana inteiro para liberar geral, ter uma grande dose de dopamina e depois na segunda-feira fica triste esperando o próximo final de semana. Essa é a dopamina barata. Essa é a dopamina da política pão e circo. Essa é a dopamina que te deixa preso e te deixa como um cidadão funcional. A máquina de alienação, que é essa cultura rasa, cria um cidadão funcional para ele rir do carnaval, do futebol, etc., e ficar completamente adormecido, sem perspectiva de futuro, com esperança no governo, nas coisas, vê um filme, vê um feed de notícias, e aí ele se contenta e está feliz e vai dormir levemente dopado de dopamina. Dopamina, dopado, olha só. Quando você fala que uma pessoa está dopada, você pensa, ah, não, ela tomou um remédio, ela tomou um tarja preta, ela tomou um relaxante, ela está dopada. Estão te dopando e tu não está percebendo. Agora existe um outro tipo de dopamina, que é a dopamina cara. O que ela faz com você? Ela muda completamente a tua vida. É como você começar a fazer exercício. Vamos dar um exemplo, você começa a pular corda e você depois de uns 2 meses você começa a aprender vários tipos de salto. Ou simplesmente você começa a fazer academia e uns 2, 3 meses depois você se olha no espelho e você vê um grande resultado. Ou você começa a treinar pesado, ou você começa a estudar algo e passa numa prova e tem uma recompensa de um esforço que você fez de pelo menos 2 a 3 meses. Isso já é uma dopamina excelente que vai te retroalimentar, vai criar novos hábitos e novos padrões. E aí, falando sobre isso, é triste falar isso, mas o negócio é feito para corromper. Por quê? Porque um hábito saudável e positivo, ele demora cerca de 4 meses. Ah, Lourenço, eu já vi que é 21 dias. Testa então. São 4 meses para que as tuas cadeias neurais criem associações e se reforcem, se reforcem, se reforcem até o ponto de você sentir todos os benefícios de fazer aquilo. Que você sinta que aquilo é bom e que aquilo gere uma crença. Isso é muito bom. Isso faz bem para mim. E aí se instala um novo hábito. E sabe qual é o prazo para você instalar um hábito negativo? Uma vez. Existem estudos que falam da pessoa que usa, por exemplo, um tipo de droga e ela recebe uma grande dose de dopamina, ela já gosta daquilo, aquilo já vira um hábito. É como começar a fumar ou começar a comer muito açúcar. Tudo isso gera uma grande quantidade de dopamina. Então imagina que você, por exemplo, come uma maçã. Pô, a maçã é uma fruta deliciosa. Agora não. Eu gosto de comer maçã com muito leite condensado, ou seja, você quer uma explosão de dopamina. Você está tão acostumado com isso que quando você come uma maçã, não, a maçã não é legal. Pô, mas se você não come açúcar, por exemplo, e você come uma maçã, a frutose ali vai te dar um prazer absurdo. Mas você não está acostumado com esse tipo de dopamina, você está acostumado com leite condensado. Então, abrir o olho em relação a isso e relacionar isso com a esperança e a confiança faz com que você enxergue a vida de uma forma diferente. Não é um relacionamento que vai te deixar feliz. Você tem que estar feliz consigo mesmo. Não é um trabalho que vai te deixar feliz ou próspero. Você acessa a prosperidade e em qualquer lugar que você chegar, você vai triunfar. Não é o governo que vai te dar uma direção. É você que tem que se autogovernar. Então, quando você começa a entender
esses pilares, a entender esses fatores, o que, que vai acontecer com você? Você vai entender como funciona a cultura em relação ao cidadão funcional. Coma isso, faça aquilo. Agora aquela música de Pitty faz todo o sentido, né? Que ela fala sobre come, coma, pare, compre, beba, leia, vote. Não se esqueça, é exatamente isso. Eles dizem o que você tem que fazer, mas não ensinam você a como pensar por si mesmo. Abre o olho. Qual foi a última vez que você se questionou sobre as suas crenças? Coisas que você aprendeu. Você se questiona, será que isso é certo? Será que não é? Então, a partir do momento que você começa a se questionar, você começa a pensar por si mesmo, você começa a saber para onde você quer ir. É claro que tu vai ter relacionamentos perfeitos. Não perfeitos, perfeitos não existem, mas relacionamentos saudáveis. Você vai ser bom no seu trabalho, que você não vai estar trabalhando para alguém, você está trabalhando em seu nome. Você não vai depender do governo, porque você tem uma direção. Então, compreender isso vai matar a tua esperança e vai dar a confiança que você precisa. Se você gostou desse conteúdo, precisa mandar para aquela pessoa que fica o tempo inteiro pensando que algo vai acontecer lá fora e vai salvá-la. Clica aqui no botão compartilhar, curte esse vídeo, dá uma comentada aí o que você está tendo tanta esperança e qual é a confiança que você precisa. Sugere aqui novos conteúdos e se inscreve nesse canal, porque sempre vai ter conteúdo nesse nível ou maior. Até o próximo vídeo.